2, 1, valendo. Bom dia, pessoal, quem está acompanhando aí, que é o professor Vinícius. Estamos indo aí para mais uma gravação da resolução do BMF de 2018, tá certo? O pessoal da internet já está vendo minha tela, mas quem está aí pelo Teams ainda não. Então vamos ver se dá certo agora, né? Então, para a gente compartilhar aí a minha área de trabalho. Todo mundo vendo agora? Sim? Então, beleza. Eu vou deixar aqui do chatzinho do lado ali e vocês vão me respondendo, tá? A carinha da Heloísa tá aqui no fundo, né? Deixa eu diminuir, que aí vocês vão ficar vendo todos aí. Mas acho que eu não tô. Aluno tranquilo, por favor. Ah, isso. Prum. Agora tá escondido. Aí o pessoal da internet só tá vendo isso, mas vocês estão vendo minha cara. O pessoal do Teams. Beleza? Gente, ó, Beleza. vamos começar. Hoje tem bastante testes, tá? Na ideia de resolver assim, meio que por investigação, tá? Essas questões aí. Então, aqui, ó, a gente vai começar na primeira aqui, a questão 16. É outra daquelas lá de lógica, sempre cai, né, essas questões. E aí você tem que saber organizar, tipo, num quadro, para ver todas as possibilidades, né? Então, aqui no quadro ele fala, ó, João tem o estranho hábito de mentir a segunda-feira, terça e quarta. Nos outros dias da semana, ele fala a verdade, certo? Então ele mente de segunda, terça e quarta. Quando ele dá esse quadro para a gente, a ideia inicial, basicamente aqui, né? Antes de. Deixa eu só deixar o cursor do mouse para cá. A ideia é a gente fazer um quadro, né? Com todos esses dias, com as possibilidades que tem aí, tá? Então, como que a gente vai fazer esse quadrinho? Então, só que é importante você notar, ó, que ele fala nos outros dias ele diz a verdade, só que ele fala assim, ó, todos os dias ele fala para Maria ou para qualquer pessoa que ele se vai mentir ou não no dia seguinte. Então ele tem uma questão aqui que é retroativa, tá vendo? Ó, sobre o dia seguinte. Então é tipo um déjà vu, né? Você brinca assim. Ele fala se ele vai mentir amanhã ou não. Por que eu falo isso? Porque na hora que a gente for montar nossa tabelinha, ele ficaria basicamente assim, ó, domingo. Só que eu estou montando domingo, eu vou colocar duas vezes, porque quando eu tiver na segunda, para falar sobre a segunda-feira, eu tenho que estar pensando no domingo, tá vendo que foi o dia anterior? Que ele fala se vai mentir no outro dia ou não. Então, terça, quarta, quinta, montando a tabelinha, tá? Sexta, não precisava desse negócio. Ah, vai precisar. Sexta, ficando meio que horrível minha tabelinha, mas vocês não ligam não, né? Sábado e domingo, beleza? Essa tabelinha vai ter duas coisas, deixa eu puxar até um pouquinho mais para baixo. Primeira coisa nessa tabelinha é que eu vou organizar aqui, né? Isso fechando aqui. Lembrei que eu estou fazendo isso na mão, por isso que está horrível, tá? Eu vou organizar o que ele falou, quando ele mente ou quando ele fala a verdade. Ó, ele mente segunda, terça e quarta, não é isso? E nos outros dias ele está falando a verdade. V. Aqui V também, que é o próprio domingo, tá? E para resolver a questão, a gente vai pensar na afirmação. Ó. Essa afirmação da frase que ele fez, que é qual? Ontem, em quantos dias é possível que ele tenha falado isso? Ontem eu disse a Maria que mentiria hoje, tá certo? Ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Você tem que pensar em duas coisas, tá? Na hora que vocês vão resolver isso. Porque senão você erra essa questão facilmente. Você tem que ver se é possível, tá? Quando você está no primeiro dia, né? Então, em duas situações. Primeiro, ó, na segunda-feira, vamos supor que o nosso querido amiguinho está aqui, ó, segunda-feira. Vamos ver se ele pode falar essa frase, ó. Hoje é segunda, tá? Ele está na segunda, por isso que eu fiz esse quadrinho aqui com todas as coisas para vocês
analisar. Ele falou: ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Tá? E a gente sempre parte do pressuposto que ele sempre fala se ele vai mentir ou não no dia seguinte. Tá certo? Então você tem que sempre lembrar disso. Ele sempre fala se ele vai mentir ou não no dia seguinte. Tudo bem até aí? Então são essas duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, né? Aí hoje ele é um dia que ele é mentiroso, tá vendo? Hoje é segunda, é um dia que ele está mentindo. Vamos ver se é possível ele falar essa frase. Ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Só que como ele está mentindo hoje, significa que ele disse o que ontem para Maria? Se ele está mentindo hoje, significa que ele falou que ele estaria dizendo a verdade. Concorda? Ó, ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Hoje é segunda-feira que eu estou colocando. Só que ontem ele falou. Só que como hoje é segunda-feira e ele é um mentiroso, ele mente a segunda-feira, portanto, ontem ele falou, não era isso? Que eu ia dizer a verdade. Vamos ver se isso é possível ou não. Você tem que ficar sempre trabalhando com essas questões aí, tá certo? Nesse caso do exercício. Vamos ver se isso é possível, tá, gente? Se ele falou que mentira hoje, então ele está falando a verdade, porque hoje é um dia falso. Só que, olha o problema. Ontem, no domingo, era domingo, né? Se você está pensando que a gente está na segunda-feira. No domingo, eu vou passar com o cursor do mouse, que eu acho que fica um pouco mais claro para vocês entenderem. Então, eu pensei ontem, como ele está mentindo, segunda-feira é dia que ele mente, então ele teria valor verdade. Tá certo? Só que o problema é assim, no domingo, né, tipo, no dia anterior, ele sempre fala, ó, tá vendo? Se ele vai mentir ou não. Esse que é o segredo aqui. Só que no domingo era um dia que ele estaria falando a verdade, concorda? Domingo é um dia que ele sempre fala a verdade. Portanto, ó, no outro dia, se ele fala a verdade, aqui ele falou que ele estaria dizendo a verdade. Só que aqui você tem uma contradição, ó, tá vendo? Tem mentira e verdade. Então isso daqui pode acontecer? Não. Esse é um caso, é o primeiro aqui, ó, que a gente tem um caso que não acontece. Se você ficou confuso aqui basicamente com a segunda-feira que não rolou, aí talvez olhando para os outros vai ficar mais claro, tá? Que isso daqui ele confunde mesmo um pouquinho assim quando vocês estão olhando. Vamos analisar agora de terça, tá? Beleza? Deixa eu colocar aqui agora, eu vou deixar o cursor um pouquinho pro lado. E aí vamos analisar na terça-feira se é possível, tá? Aí na terça vocês vão ver que acontece uma coisa legal. Terça-feira a mesma coisa. Ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Só que hoje ela está mentindo, portanto ela falaria a verdade. Aí você pode falar, professor, também não vai dar, porque vai ficar com valor V. Agora eu vou voltar com o cursor do mouse. Vai ficar V e M, não é isso? Não. Porque o que acontece? Quando eu estou falando agora aqui nesse caso do ontem, tá vendo aqui assim, ó? Ontem era segunda, só que segunda era um dia, lembra que eu estou na terça, segunda é um dia que ele mente. Então, se ele está mentindo, esse valor aqui, ele não vai falar que era verdade. Esse valor aqui, ele não vai ficar V. Ele vai ficar qual se ele está mentindo ontem? Nesse caso aqui agora, ó, deixa eu puxar para cá. Ao invés da gente ter V, na verdade aqui é um valor M, porque ele mentiu sobre o fato que ele estaria dizendo a verdade. Aí eu vou ter uma situação MM, tá vendo? MM é ok, sim, você consegue. Então significa que de terça-feira ele pode falar essa frase, ó, ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Ele pode falar, é como se fosse menos e menos, entendeu? Que aí fica um valor verdade. Porque ontem eu disse a Maria que mentiria hoje, então era para ele, como hoje é um dia que ele fala mentira, então ele estaria falando a verdade. Só que na segunda ele mente, portanto hoje é um valor
que ficaria mentira, tá vendo? Era verdade, só que como ele estava mentindo no dia anterior, ficou o valor M. Entenderam? A mesma situação vai acontecer na quarta, ó. Quarta-feira, quando a gente está olhando na quarta, ele tem o valor também, ó. Ele está falando a mentira, então seria valor V do dia anterior, certo? Deixa eu pegar agora aqui com outro cursor. Seria sobre ontem, só que como ontem era um dia que ele estava mentindo, então não necessariamente vai ter que ser verdade. Então vai ter que ser, deixei o cursor lá embaixo, mentira. Então mais um dia que isso é válido, ó, que ele pode falar, beleza? Temos esses 2 dias. Tá? Alguém tem dúvida até o momento aí ou posso continuar? Deixa eu abrir aqui o chat. A Heloísa hoje está quietinha? Não? Tranquilo? Entenderam isso? É meio A boca chatinho de tostada. entender isso, viu? Então tá bom. Vou continuar, tá? O Paulo tá junto? O Paulo saiu da sala? Não. Saiu. Vixe, ele caiu, Paulo? Deve ter caído. Depois ele... Hoje é só girl power aí, só as meninas. Tá certo? Voltando, ó. Vamos lá para quinta. Vamos analisar então agora o que acontece nas quintas-feiras. Eu vou fazer de vermelhinho. Eu não lembro se dá ou não. Mas enfim, vamos lá. Agora, quinta-feira, vamos lá. A primeira situação é que ele fala a frase: ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Como a quinta é um dia que ele está falando a verdade, então hoje tem que ter um valor M, tá vendo? Deixa eu colocar aqui a setinha para indicar que eu estou falando sobre a quinta. Eu vou deixar aqui embaixo. Vamos ver se isso vai ser possível, tá? Só que veja, ontem era um dia que ele deveria estar falando a mentira, concorda? Porque sobre ontem, que era a quarta, quarta é um dia que ele era mentiroso. Então, esse valor M, que aí poderia dar o conflito, né? V e M, aí não poderia acontecer isso, seria uma contradição, não acontece, porque aí ele vai mentir que ele estaria mentindo. Mentir que você estaria mentindo significa que você tem um valor V aqui, ó. Aqui, portanto, vai ficar V e V. V e V é uma coisa que pode acontecer, tá certo? Então, sim, esse daqui vai acontecer. Então, eu deveria ter feito de verdinho, né? Seguindo a minha lógica aqui que eu estou utilizando. Deixa eu colocar aqui. Então, essa frase ele poderia ter falado ela, ó. Só completar as coisas aqui. Isso daqui pode ser sim também. E aqui ficaria VV. Vou completar aqui o quadrinho. Epa, cor errada. Paulo voltou. Ressuscitou. Aê, Paulo, sentimos sua falta, cara. Estávamos aqui chorando de saudades. Vocês param de brigar, viu? Os alunos Oxi! estão discutindo aí. Coisa feia. Ó. Saiu de novo. Tá dando algum problema. Ó, gente, agora aqui o próximo, né? Então vamos pro sexta-feira. Sexta-feira aí vai dar um conflito e é fácil perceber, porque ó, ontem eu disse a Maria que mentiria hoje. Então, como ele está falando a verdade hoje, então tem que ter um valor M. Só que esse valor é confirmado, ó, porque ele está falando a verdade, não era na quinta? Então ele não troca, ele não muda esse valor que eu disse hoje. Então vai ficar VM. VM não pode, né? Isso aqui dá uma contradição, não dá para ele falar isso. Aí a mesma coisa, no sábado, né? Ontem eu disse que falaria mentira, então deveria ser mentira. Só que como na sexta ele estava falando a verdade, então confirma. Também não pode ser aqui, tá? E a mesma coisa no domingo. Então aqui fica com valor M, contradição. Ficou diferente. Não pode. Então a gente tem quantos sims aqui? 1, 2, 3 sims, certo? São 3 dias aqui que tá ok, ó. Terça, quarta e quinta, portanto, item C. Tá? Esse é mais chatinho aí, por causa de lógica, apesar dele não
não parecer ser tão complicadinho, mas ele é chato, né? Você tem que ficar fazendo esses tipos de análises aí. Ah, esse daqui é legal, 17. 17 eu gostei. Que a gente fica brincando Esses com ele. últimos exercícios são a maioria de lógica, né? É, lógica e probabilidade, que a gente vai ter que ficar fazendo esses processos de contagem. Tá Entendi. certo? Posso ir pro 17? Alguém tem uma dúvida lá no 16? Não, pode ir. Não? Tudo certo aí no chat? Tudo certo. Então, beleza. Bom, vamos aqui pro... Tá historiando no chat aqui. Ó, no 17. Gabriel brinca com os números, né, de 2 ou mais algarismos. E qual que é a brincadeira que ele faz aqui, né? Ele pega um número partindo do 2020, ele soma esses algarismos, né, esse número pela soma, e repete o número anterior. Então, que nem o 2018. Aí ele somou 2 mais 0 e deu 2. Aí ele repetiu, tá vendo? Aí depois, que nem tá aqui, né? Deixa eu vou circulando, ó. Primeiro ele somou. Então, 2 com 0, 2 mais 0 dá 2. Aí ele repetiu. Ele troca dois algarismos por um só. Aí no próximo procedimento, aí ele somou do cara que tinha aqui, ó, vou fazer em cima, 2 mais 1, 3, e troca pelo lugar que tinha 21 por 3. Aí ele soma 3 mais 8 pro próximo, entendeu? Ele vai sempre fazendo esse processo. 3 mais 8 dá 11, aí trocou um de 2 por 2 aqui, 1 mais 1, 2, aí é o último que terminou. Você pode fazendo esse jogo. Só que ele pergunta quantos são os números de 3 algarismos, tá? A partir dos quais Gabriel pode obter o número 1. Gente, para começar esse exercício, lembra que você tem que investigar, você tem que criar essa técnica. Então, como é que você começa investigando? O natural é você começar pelo primeiro número de 3 algarismos que existe. Qual é o primeiro número de 3 algarismos que existe? 100. O 100. Então, eu vou começar fazendo essa brincadeira com 100, ó. Eu somo aqui os dois que vai ter. No caso, vai ser o 1 com 0. Só o primeiro que eu vou fazer mais detalhado, tá? 1 mais 0 dá 1. 0. Aí depois, agora você soma o 1 com 0. É sempre somando os dois últimos, ó, que aparece. 1 mais 0 dá 1. Esse é o meu primeiro número, ó, que vai fechar com 1. Só que você vai ter que perceber algum padrão, alguma coisa, tá certo nisso? Para perceber isso, você tem que fazer os casos, gente. Pra você entender o que acontece. Tá? Aqui ficaria assim, ó. O próximo seria o 101. Vamos ver se com 101 dá. Ficaria 1 mais 0 dá 1. E aí vai ficar 11, né? E aí, só que na hora que você somar o 11, né, o que você trocou dos dois, na hora que você somar o 11, ó, lascou. Vai dar 2. Vai dar 2. Aí não dá certo o que a gente quer. Vamos treinar mais um. Esse daqui não dá. Você tem que ficar treinando mesmo. 102, até você perceber um padrão. Esse daqui, ó, soma. Agora eu vou fazer direto, tá? Dá 1 com 2, dá 3. Porque você vai somar o 10 com 1 mais 0, dá 1, né? Que era o do 10. Aí ficou 12. 12 é 1 mais 2, dá 3. Aí não dá. Facilmente você vai percebendo, ó, se você fazer com 103, vai dar a mesma coisa, vai sobrar 1 com 3 e dá 4. Daqui a pouco você está percebendo que está aumentando 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco você já chega, você consegue ver que quando é que eu vou conseguir ter um outro múltiplo. Na hora que isso daqui ficar, por exemplo, com 108. Na hora que você testar, ó, que aí ele vai ficar 1 com 8. Eu não lembro direito se era com 108, tá? Mas por isso que é teste. Ainda não. 1 mais 8 deu 9. Não, lascou-se. Não era esse. Então vamos continuar. É o 109, não é? Acho que é o 109, então. 109. Que aí vai dar 1 com 9. Aí você soma 1 com 9. Vou continuar aqui embaixo, tá? 10. Vai dar 10. Tem que chegar no 10, né? Esse é o segredo desse negócio. Dá 10 que dá 1. Beleza? O que eu percebi com isso? Você já viram qual que é a ideia? No 100 deu 1. Sim. No 109 deu 1 também. Significa que Então, são os múltiplos de 9. Todo múltiplo de 9, quando você tiver aqui,
quer dizer, não múltiplo de 9, né? Falei errado. Todos os que você tem uma PA, aqui na verdade uma sequência, com razão 9. Então, quem que vai ser essa PA? Deixa eu fazer aqui para o canto, para eu puxar aqui o número. Professor, Oi. o Paulo pediu para avisar que ele caiu e não tá conseguindo entrar. Enquanto estiver gravando, ele não consegue entrar na chamada. Ixi, e agora? Pera aí. Eu não sabia disso, que ele não pode entrar Você no meio da gravação? Você consegue pausar a gravação? Acho que eu consigo, então pera aí, deixa eu ver aqui, calma aí. Vamos resolver esse probleminha. Se você conseguir pausar, ele entra e você volta a gravar. Tá, deixa eu pausar. Eu consigo pausar a gravação. Então, o pessoal do YouTube tá voltando agora. Deu um probleminha aí. Conseguimos resolver, mas depois o pessoal assiste novamente, tá? Bom, gente, voltando aqui então. Lá, vocês estão vendo minha tela? Pessoal? Sim. Tá? Sim, então tá. Ó, então voltando aqui, lá pro 17, como é que vai ficar então? O nosso primeiro termo que resolve aí, né, essa questão, vou fazer aqui de azul, de pretinho, é o 100. Depois vai vir o 109, vai dar uma PA de razão 9. Depois vai dar o 118, né? E assim por diante, até o último, né? Quem seria o nosso último cara aqui nesse caso? Lembra que o último dígito, na verdade, o último número de três dígitos seria o 999, certo? Seria esse cara. Só que se a gente fazer com 999, ó, se você soma 9 mais 9, 18, que é 18, 9, vamos ver se ele resolve. Você tem que descobrir quem é o último aqui, né? Pra gente usar aí na chamada. 1 mais 8 vai ficar 99. 9 mais 9, 18. 18 com coisa 9. Deu ruim, tá vendo? Não dá então para ser o 999. Então a gente vai para baixo. Não pode ser 910? Só que eu não sei se esse é o... A gente tem que ver quem é realmente o último número de 3 algarismos que vai funcionar essa nossa técnica, essa nossa tática. Para eu conseguir resolver e equacionar ele aqui, ó. Então seria 998. Será que vai funcionar também? Aí eu não sei, vai dar 18 com 8. Provavelmente vai dar 8, né? Ó, na hora que a gente fechar vai dar 98. 98, 17, deu 8, né? Ó, que ele vai caindo, tá vendo? Ó, o algarismo. Então, seguindo essa lógica, quem que vai ser o nosso último carinha aqui? Vai dar 991. Isso? 990. Eu acho que esse é o último. 9 com 9, 18. 18, 1. Aí o 18 dá 91. 91, 10. É o que a gente queria. Bom, beleza? Então deu 991. Tranquilo? E aqui, portanto, a gente tem uma PA. Deixa eu só sair aqui com o cursor para ele voltar. Ele saiu aqui do lado dele. Sai de novo. Pronto. Ele deixou. Ixi, meu celular tá tocando. Fica aí. Aqui ele está somando 9, tá vendo? Então é uma PA. Isso daqui é uma PA que tem a razão 9. O primeiro termo, A1, é o 100. O AN, nesse caso que é o último, é 991. E eu estou querendo descobrir exatamente o N, tá? Quando a gente quer descobrir o número de termos, que aí vai ser a nossa resposta aqui, eu resolvo pela fórmula, né? Apesar que tem até um jeito depois direto, mas como eu estou fazendo aqui, eu vou usar a fórmula. A n era igual a 1 mais n menos 1 vezes r, tá? Só que assim, no dia da prova, eu já conseguiria até mesmo resolver essa questão sem precisar resolver nada dessa fórmula. Tá? Como assim? É só você olhar aqui, ó, nos números, você vai pegar múltiplos de 100 até 999, basicamente, certo? Indo aí os caras somando de 9 em 9. É claro que você vai ter 90 ou um número próximo desse. Então aqui a alternativa vai ser a D. Mesmo sem eu terminar
ou vai ser algo próximo, ou é a D ou é a E, tá certo? Uma das duas. Então você já teria basicamente um ótimo palpite. Ó. Como vai de 100, de 99 até 1000, então na verdade passa 90, eu acho que vai ser aí. Tá vendo? Dava para resolver ou ter um bom palpite aí sem resolver pela fórmula. Mas vamos terminar aqui, beleza? Como é que a gente resolve aqui? O AN é o último, tá? Esse carinha aqui é o AN, o 991. E esse daqui é o A1, que era o primeiro termo, tá? Da PA. Isso daqui é a fórmula da PA. Então a gente vai ficar 991. Tem que ser igual ao A1, que é 100. Mais N menos 1 entre parênteses. N é o número de termos, tá? São quantos caras desses existem nesse meio. Vezes a razão, que é 9. Passo 100 para lá, vai ficar 991 menos 100 igual a N menos 1 vezes 9, tá? Deixa eu voltar aqui com o mouse só para ir um pouquinho para baixo, para terminar de resolver. Aí. Voltando aqui com a caneta, vai ficar 881, não é isso? Tem que ser igual a N menos 1 vezes 9. 9 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 881 sobre 9 tem que ser igual a N menos 1, tá certo? 881 sobre 9 vai ficar 88 sobre 9 vai dar 9, certo? Que é 81, sobra 9, 8, né? Aí vem aqui de novo, fica 99, é isso? Dá 99 igual a N menos 1. E aí, portanto, a gente faz o símbolo assim, com os 3. N vai ser igual a 99 mais 1, que dá 100. Fechou? É o item E, era 100 números. Beleza? Alguém tem dúvida? Não? Aqui, só para quem estiver vendo aí depois, o AN aqui eu usei a fórmula da PA, tá, gente? Se você é do primeiro ano, não é tão difícil você chegar nessa ideia aqui da fórmula. Um dos jeitos para resolver sem a fórmula da PA seria você fazendo essa construção. Eu vou resolver também, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui o cursor. Sem a fórmula, porque pode... Para vocês, acho que vocês entenderam fácil aí pela fórmula, porque vocês já viram. Mas eu vou resolver sem a fórmula, porque pode ter gente aí do primeiro ano que ainda não viu a fórmula, tá? Então, sem a fórmula, como é que ficaria? Ó? Sem fórmula. Isso daqui é com fórmula. Sem fórmula, você tem que fazer assim. Eu tenho que descobrir o tamanho dessa sequência. Primeiro que vai de 100 até 991. Tá? Como é que eu descubro o tamanho dessa sequência aqui? O tamanho dela é só você subtrair. Certo? Então, o tamanho aqui, comprimento, né? Ele vai ser 991 menos 100, tá? Então, nesse meio aqui, significa que esse é o tamanho dela, que é 900 e... Opa, aqui 900, dá 881. Beleza? Bom, aí esse tamanho você vai particionar em quantas partes? Que é isso que você está vendo. Ó. Você começa... Só você tem que tomar cuidado que você está começando do 100. Tá? Então você sempre tem que somar 1, porque você já está contando o primeiro elemento. E aí você vai particionar isso em vários pedacinhos de 9 unidades, não é? Que é a razão 9. Por isso que é 109 e assim por diante. Então, como você vai partir ele, a partição... Você tem que descobrir quantos pedacinhos você vai conseguir dividir esse 881. Aí você faz 881 sobre 9. Tá? Nesse caso aí vai dar o 99. Só isso que confunde o pessoal. Como você está começando aqui do primeiro, que é o 100, você conta ele, tá vendo? Então, na verdade, quando você chega no 109, você não tem um pedacinho só. Você já tem dois, que você contou o 100 e o 109, tá vendo? Por isso que você tem que somar 1, que são, portanto, 100.
Isso aqui é o jeito que a gente resolve sem a fórmula, tá? Fechou? Dúvidas alguém aí no chat, alguma coisa? Deixa eu abrir aqui. Não? Fechou. Achei que meu microfone estava ligado, desculpa. Então tá. Beleza, deixa eu diminuir aqui. Vamos então pro próximo. Bia, se tiver dúvida aí também, pode perguntar, tá? Não se acanhe, não. Não se aveste, né? Dizendo minha vovó. Falaria assim. Tantã. Vamos lá para o 18 agora. Só deixar ele enquadrado aqui. Prontinho. Ó, botei aqui com a caneta. O 18 é um com probabilidade, tá, gente? Helena tem 3 caixas de 10 bolinhas, cada uma. As bolinhas dentro do cada caixinha que vocês estão vendo aqui são iguais. E de quantos modos ela pode escolher 15 bolas dentro dessas caixas? Tá? De quantas formas ela vai poder selecionar isso? Esse é um exercício que o cara poderia tentar resolver assim por contagem, mas normalmente não dá, porque você vai ter muitos casos e muitas opções que começam a aparecer. Tá certo? Pra você escolher 15 dentro dessas 10 que tem. Na primeira, aqui tem 10 vermelhas, tá certo? Aqui tem 10 verdinhas e aqui tem 10 azuis, tá certo? Você tem várias formas de você selecionar isso. Como que a gente vai começar a fazer isso? Para eu pensar em todos os modos. Deixa eu só dar uma olhada se ele sempre tinha que pegar uma bolinha necessariamente de uma caixa. Não? Então aqui eu vou fazer assim. Ó. Novamente vem a tabela para ajudar a gente. Você escolhe uma delas e eu vou fixar. Como assim, professor? Então eu vou primeiro analisar os casos que eu tenho a vermelha. Eu vou colocar aqui com a caneta do lado. Os casos que eu tenho nas bolinhas vermelhas, eu chamei de VM, tá? Bolinhas de vermelha, em que eu não pego nenhuma lá, que eu tenho 0. Tá certo? E aí, se você não pega nenhuma bolinha vermelha, quantas que são as possibilidades que sobra para você pegar uma bolinha verde? Lembra que eu vou fazer tipo uma tabelinha aqui. Para eu pegar uma bolinha verde e uma bolinha azul. Então deixa eu colocar. Aí vai sobrar para pegar uma verde e aqui para pegar uma bolinha azul. Tá certo? Vamos pensar nos casos. Se eu não pego nenhuma, você não pegou nenhuma aqui. Tem que fechar 15 bolinhas. Tá? Qual é a primeira forma que eu consigo? Você sempre tem que pensar da menor quantidade até a maior possível. Vocês vão entender na hora que eu começar a completar. Eu posso escolher 5 verdes, 5 da bolinha verde e 10 da azul. Certo? E depois eu posso escolher... Eu não posso escolher menos que 5 verdes. Porque se eu pegar 4 verdes, lembra que você não escolheu nenhuma. Ó, 0 aqui da vermelha. Então, se você pegar 4 verdes, não vai funcionar. Porque aí você precisa fechar 15, não dá certo. Então, aqui você tem que pegar agora 6 verdes e 9 azuis. Certo? Depois, ficariam 7 verdes e 8 azuis. Né? Aí você vai diminuindo de 8 em 1. Lembra que essa soma tem que dar 15. Depois, aí a gente vai fazendo. Tem que ser 8. Ah, professor, a prova dá tempo para ficar fazendo tudo isso? Dá, gente. A prova tem o tempo necessário para vocês ficarem testando. Ela é feita de propósito. Às vezes tem gente que já percebe que vai acontecendo de jeito mais rápido, economiza um espaço, um tempo, mas tem que resolver isso. Até mesmo em vestibular, quando você não consegue resolver uma contagem, você tem que sair por meio dessa estratégia que eu estou usando. Beleza, gente? Então, usando o 0, né? Pegando nenhuma bolinha vermelha, quantos casos eu tenho? 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você tem 0, eu tenho 6 possibilidades. Pensando nisso, aí é claro, o próximo caso que eu vou ter que analisar é quando eu pego uma bolinha da parte vermelha. Você está vendo? Eu tive que fixar uma questão para a gente conseguir analisar tudo. E aí eu vou fazendo do mesmo jeito, a gente volta na tabela. Vocês vão ver que isso aqui fica
daqui a pouco eu já faço um jeito análogo. Se eu peguei uma aqui, então a menor quantidade de verdinhas que eu vou conseguir poder pegar é 4. Vocês vão vendo que ele já diminui um em relação ali, ó. Isso que é legal. E aí aqui é 10, né? Porque aqui junto verde e azul dão 14, né? E uma que estava fora agora, que é a vermelha, deu 15. Tudo bem? Aí a gente continua. Qual é o outro aí que vai dar? Aí eu posso começar a aumentar. 5 e 9. Aí depois fica 6 e 8. Depois fica 7 e 7. Depois vai ficar 8 e 6. Depois vai ficar 9 e 5. Se eu errar alguma coisa aí, vocês avisam. 9 e 5. E depois 10 e 4. Tá? Quantos casos aqui que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha conta como um caso, tá? Beleza? Com isso, eu acho que fica fácil você perceber que quando a gente fazer, por exemplo, quando a gente tiver com duas bolinhas, vou até fazer aqui, com 3, deixa eu puxar isso aqui para baixo, eu vou usar. Com duas bolinhas, com 3, deixa eu jogar o cursor do mouse para cá, e até com 4, como é que vai ficar? Vocês estão vendo que está sendo sempre acrescentado uma casinha a mais, né? Se eu usar, por exemplo, com 2, aí o verde vai ser 3. Eu vou só colocar o verde aqui, que é o que vai me dar um caso para eu analisar, tá? Desse lado aqui, ó. Se eu colocar com 2, aí o verde vai ser 3. Se for com 3, aí o verde vai ser 2. Se for com 4, aí o verde vai ser 1. E aí depois tem com 5, que aí o verde dá 0. Como se eu não estivesse pegando nenhuma bolinha verde, tá? Para eu começar. Beleza? Deixa eu ver se tem algum problema quando eu fazia isso. Não. Aí os casos eles vão ficando assim. Esse aqui era 7. Então com 2 eu vou conseguir 8. Com 3 eu vou conseguir 9. Com 4 eu vou conseguir 10. E com 5 eu vou conseguir 11. Vocês viram que é um problema de investigação que a gente tem que fazer para conseguir resolver? Não existe um jeito direto para você contar tudo isso. Tem que ser parte por parte, entendeu? Você não consegue sair disso. E aí que começam as questões. Quando eu for colocar com 6, aí o que acontece? O verde não pode ser 0, concorda? Aí vamos fazer a nossa análise de novo aqui, né? Se eu ver M6, o que começa a acontecer? Vocês vão ver que ele começa a diminuir um caso. Tá? Aí ele é meio que ao contrário, o negócio começa a voltar. Por que vai acontecer isso? Então vamos lá. Vou fazer a tabelinha aqui, ó. Vou separar aqui em cima, mas eu vou usar a mesma estratégia. Quando eu tenho 6, então qual é o menor caso aqui que eu vou poder usar? Digamos, eu não posso usar 0. Se eu usar 0, deixa eu ver se... Ou pode, não sei, vamos ver. Se eu usar 0 aqui, estou pegando 6 bolinhas, né? Vermelhas. Se eu usar 0, aí aqui eu vou ter que usar quantas azuis? 9, né? Não, eu posso usar 0, só que aí tem que ser 9. Aí o azul que começa a ficar meio que limitado, concorda? Que é 9 com 6 dá 15. Aí se eu usar uma aqui, aqui tem que diminuir uma, dá 8. Aí se eu usar duas, vai dar 7. Não é isso? Se eu usar 3, aí aqui dá... Opa! Meu 6 ficou feio. Dá 6. Vamos continuando. Se eu usar 4, dá 5. Deixa eu só jogar um pouquinho minha luzinha aqui para baixo. Mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto lá na questão. Aí aqui vai dar... Daqui a pouco acaba, tá? Porque ele fica limitado isso aqui, ó. 5 dá 4. Já tá começando a repetir. 5 dá 4, 6 dá 3, não é isso? Depois 7 dá 2, 8, 1. É que esse daqui é o maior, né? Ele vai começar a diminuir.
Eu fiz tudo isso só para vocês perceberem que ele começa a diminuir, ó. 9 deu 0. Quantos casos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Não é isso? Então ele foi 1 a menos. Portanto, na hora que a gente for colocar os outros, quando eu for colocar o VM foi igual a 7, então vamos completar aqui, VM, epa, peraí que deu um errinho aqui. Volta. Ih, pensei que ia travar de novo. VM igual a 8, 8 bolinhas vermelhas, 9 bolinhas vermelhas e 10, que acaba, né? É só você continuar, tipo, a ideia dessa sequência. Então aqui era 10, né, com 6, então vai ficar 9, depois vai ficar 8, com 9 vai ser 7 e por último vão ser 6, certo? E agora acabou, tá? Só depois de tudo isso, porque o nosso total, ele vai ser como, ó? Ele é quando começa com 0, era 6, então é 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11, aí começa a diminuir, certo? Aí fica 10, 9, 8, 7 e 6, tá? E tem que resolver, né? Não tem jeito. Isso daqui tem um... Você pode perceber que o 6 apareceu 2 vezes, o 7 apareceu 2 vezes, né? Então a gente poderia escrever assim, tipo 12, para ficar mais rápido, mais 14, mais 16, mais 18, mais 20, mais 11. E tem que somar isso aí, não tem o que fazer não. Eu vou somar todos os décimos, né, do 12. Então isso aqui é uma estratégia. Eu somo 10, 20, 30, 40, 50, 70. Então eu sei que eu vou ter uns 70 e eu somo as unidades. Deixo 70 aqui do lado, ó. E aí eu somo, vejo quantas unidades dá. 1, aí dali não tem nenhuma. 9, 9 com 6, 15. 15 com 4, 19. 19 com 2, 21. Então é 70 mais 21. Essa é a minha resposta. 70 mais 21. Isso daqui dá 91. Qual é a nossa alternativa lá em cima? Deixa eu voltar agora aqui com o cursor. Era a alternativa A. Deixa eu voltar aqui. Então é esse item bendito aqui. A glória do Senhor. Alguém ficou com dúvida? Eu não entendi direito o porquê que fica. O porquê que tem que ter tipo 5 de inicial, assim, sabe? Ah, Na cor. que eu pensei tipo no menor. Eu tô com o cursor do mouse, né? Você tá vendo aí. Na primeira linha, você começa com a menor possibilidade. Sempre você vai majorando por baixo, que a gente fala. Então, por que eu coloquei 0 bolinhas? Que é a menor possibilidade, é você não pegar nenhuma da vermelha. Aí pensa que depois eu tenho que somar 15 bolinhas e eu tenho que pegar verde e azul, certo? Tem que pegar a bolinha verde e azul. Então, como é que fica verde e azul? Tem que somar 15. Eu poderia começar com 10 verdes, só que aí eu não estou começando pelo maior. O que eu percebo? Eu não poderia pegar nenhuma. Tipo, não pegar nenhuma vermelha e nenhuma verde. Porque no caso que você tivesse 0, 0, vou voltar agora aqui com a caneta. Se você tivesse 0, 0 aqui, ó, tá vendo que eu tô fazendo aí com a caneta? Só sobraria um 10. Aí você não consegue somar, tá certo? Se você pegasse 0 e 1, ao invés de você pegasse uma bolinha aqui, aí aqui também não dá, porque aí você vai pegar 10, dá 11. E ele quer que some 15 esses valores, tá? Então, não dá. Por isso que tem que ser 5 e 10. É o primeiro que dá 15, tá vendo? Aí depois 6 e 9, 7 e 8. E assim. Sim. Entendeu agora? Uhum. É por isso que no outro, quando você pega 1, aí você diminui, porque você tem uma bolinha aqui, aí a primeira menor é 1, 4 e 10.
Aí você vai subindo, 1, 5 e 9, aí você vai vendo todas as possibilidades. Entendi. Ficou claro? Alguém está com dúvida aí no chat? Não? Não. Então eu vou pro próximo, tá? Vamos subir lá. Vamos para o 19. Não. 19 está aqui, ó. Tomás. Então, deixa eu só deixar meu cursor aqui pro lado. Voltar aqui Nossa, para cá. ai, essa daí é chata. Essa aqui é chata, deixa eu ver dos. Essa também vai dar com coisa de possibilidade, viu? Mas não é tão difícil não. Mas Não, não vamos é lá. difícil. É chata, não é difícil. Ó, ele tem duas caixinhas com 5 bolas cada uma, tá? As 10 bolinhas são idênticas. Eu vou desenhar minhas duas caixinhas. Uma caixinha, duas caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, tá? O que ele faz? Ele sorteia uma bola da primeira caixa e coloca na segunda. Então, depois do sorteio, ele vai sortear alguma dessas, ó. Sorteou essa e vai colocar na segunda. Depois do sorteio, a bolinha da a segunda caixa vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Depois do sorteio. E aí ele pede qual é a probabilidade de que a soma dos números das duas bolinhas sorteadas na segunda caixa seja igual a 6. Novamente esse daqui é um que a gente vai pensar nas possibilidades. Tá certo, gente? Porque o que acontece? Essas bolinhas elas estão numeradas. Ele não, acho que ele até fala, né? Estão numeradas de 1 a 5. Então eu vou fazer uma nova caixinha aqui só para o primeiro, tá? Vou fazer aqui do lado com um número bonitinho para vocês entenderem. Ó, eu vou fazer com os números 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí a segunda caixinha eu vou deixar com espaço, eu vou fazer ela um pouquinho maior, porque eu vou sortear e colocar coisa nela. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai vir o nosso número misterioso, tá certo? Eu tenho que separar por casos novamente. Esse aqui até dá para fazer direto, tá? Mas eu vou fazer por investigação também, para vocês verem esse jeitão que dá pra gente resolver nessas questões da UBMAP. Vamos supor que eu sorteio na primeira bolinha 1, tá? Eu vou considerar o primeiro sorteio. Eu vou sortear o 1. Vamos supor que eu pegue o 1 na primeira caixa. Então eu estou fixando no 1. E eu vou pensar em quantos casos que eu vou conseguir fazer essa soma das 6. Novamente eu vou ter que fazer uma tabelinha aqui com os casos. Tá vendo que essas tabelinhas salvam a nossa vida? Então lembrando que você está no caso que você sorteou 1. E aí eu vou pensar, porque se eu sorteio 1, ó, vou lá na minha tabelinha, aqui dentro vai ter o número 1, certo? Beleza? Vocês viram ali? Se eu sorteio 1. Então se eu sorteio 1, aqui dentro tem 1. Vamos pensar nos casos agora, que você tem 6 números. Quantos são os casos que dá para somar 6? Não é isso? Ó. Qual é a probabilidade que a soma dos números das duas bolas sorteadas da segunda caixa seja igual a 6? Então você vai pegar duas bolinhas agora dessa caixa e a soma tem que dar 6. Vamos ver. Eu posso pegar 1 com 5, esse número 1 azul com 5, concorda? Sim. 1 e 5. Aqui tem uma coisa para vocês perceberem, eu vou fazer com a cor. Tá? 1 e 5, 5 e 1. Tudo bem? São as duas possibilidades que eu tenho aí, dessa primeira parte. Aí eu posso pegar o 2 e 4, 4 e 2. Tamo junto aí, todo mundo? Sim. Então tá. Deixa eu aumentar aqui. 2 e 4, 4 e 2. Deixa eu voltar, voltou. Aí eu posso pegar 3 e 3? Não. Porque qual é o problema? O 3, quando eu fosse olhar, você vai sortear duas bolinhas, tipo 1 e a 5. Tá vendo? Você está pegando duas bolas.
Eu não poderia pegar tipo o 1 e o 1, o mesmo 1. Você está sorteando os dois, tá certo? É sem reposição nesse caso. Então 3 não vai conseguir formar. Só que eu consigo mais dois casos, sabe com o quê? Você não sorteou o 1 lá da outra caixa, esse vermelho? Eu posso ter o 1 vermelho e o 5. E eu posso ter o 5 e o 1 vermelho. Beleza? Uhum. Entenderam esses casos? Quantos casos que eu tenho aqui, então, para o 1? 1, 2, 3, são as linhas, né? O número de casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Então, usando o 1 nessa primeira ideia, eu tenho 6 casos aqui, tá? Tranquilo? Dá para fazer exatamente a mesma análise com os outros, e aí você pode perceber até um padrão, é só por questão aqui de agilidade, tá, gente? Todos os casos, se você pegar com um 2, eu vou fazer, o único caso que vai ficar mais diferente disso que eu estou fazendo, que às vezes ele tem esse caso repetido, seria quando você tivesse com um 3. Então eu vou analisar o do 3, mas vocês vão perceber que todos os números dão 6 possibilidades, tá? Deixa eu analisar o com 3. Então imagine que ao invés de você selecionar o 1, agora na verdade eu não selecionei o 1, esse número não seria o 1, tá? Esse número aqui vai ser o 3. Então dentro da minha bolinha aqui tem o 3 agora, tá? Sorteei ele lá no começo. Vocês vão ver que vai ter 6 casos também. Vamos analisar isso. Bom, primeiro, para a soma das 6, eu posso ter 1 e 5, 5 e 1, concorda? Ele ainda está dentro da caixa. A caixa, a única coisa que tem é um 3 a mais, um 3 vermelho. Então, 1 e 5, 5 e 1. É legal esse exercício que você vai vendo que ele dá 6 de diferentes formas. Você pode ter o 2 e 4, 4 e 2. Certo? Por que eu falei que eu tenho 6 casos? Agora, você não tem o caso do 1 vermelho, agora é o 3 vermelho. Então eu posso ter o 3 azul e o 3 vermelho. Agora dá para pegar 2, 3. E eu posso ter o 3 vermelho e o 3 azul. Vocês viram? Quantos casos que eu vou ter também aqui nessa opção? Também eu vou ter 6 casos, tá? Então, para cada um dos números, eu tenho 6 casos, né? Deixa eu apagar aqui e deixar com 6. Se vocês fazerem a mesma coisa para os outros, também vai dar tudo 6. Tá? Depois, se vocês quiserem, podem até fazer o teste. Então, a nossa probabilidade vai ficar como? Ó, cada um desses números, quando a gente faz o sorteio em si, né? Eu tinha até colocado de uma outra forma, mas não vai precisar. Para sortear cada um desses, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números, não é isso? Na primeira caixa de sorteio. Essa probabilidade eu escrevo como 1 sobre 5. Tudo bem? Dúvidas aí? Para sortear o primeiro número, que era esse. Deixa eu fazer ele em vermelho. Só para não... Calma. Volto. Agora eu vou contar a probabilidade, tá? Esse primeiro, tipo, o número que eu coloquei em vermelhinho, você tá vendo ali em destaque? Que eu poderia ou escolher o 1, ou escolher o 2, ó, ou escolher o 3, que foi que eu usei na análise, ou o 4 ou 5. Eu tenho... Como é que eu conto probabilidade? Eu conto o número que eu estou utilizando, é o número de casos favoráveis dividido pelo total. Então, por exemplo, qual seria a chance de eu escolher o 1 aqui nessa caixinha? Seria 1 em 5, tá certo? Para cada um desses que eu contei, ó, então para esse 1 aqui eu vou ter 1 em 5. Para esse 3 aqui eu vou ter 1 em 5. Tudo bem até aí agora? Sim. Da primeira caixa. Então eu vou deixar 1/5 da primeira caixa. E aí eu vou contar agora, a gente faz vezes, as possibilidades que a gente fez da segunda caixa, tá? Você só não tem que se esquecer que assim, na segunda caixa, a gente tem que pensar nas opções de um jeito completo, tá? Como assim a gente pensa? Na segunda caixa a gente tem 2 bolinhas, não é isso? Eu vou fazer até um traço maior aqui, exatamente por conta disso, tá? Na segunda caixa,
a gente, para escolher a primeira bolinha, tipo, quando eu fui olhar aqui do 1, 5, 2, 4, 1, 5, dessa primeira fileira, ó, tá vendo aqui que eu anotei? Quantas possibilidades eu tinha? 6. Tá? Então, a quantidade total que você pode formar é 6. E depois, se você pegou uma bolinha, tipo, vamos supor que nem o primeiro que eu usei, 1 e 5, na primeira linha aí. Então, se eu peguei o 1, aí depois sobraram quantas chances aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 6 vezes 5 embaixo. Tudo bem até aí? Sim. Então, tá. E aí em cima, eu tenho... Aí em cima, eu vou ter que colocar um número de opções, tá? O número de casos que apareceram. Não é sempre que vai acontecer isso que eu vou escrever aqui, tá? Vocês vão ver. Eu tinha 5 números, não é isso? Para cada um deles, que nem para o número 1, quantas opções eu tinha? 6. Para o número 3, quantas opções eu tinha? 6. Vocês construírem a mesma coisa, para todos eles vai dar 6. Então você tem 5 vezes 6. Tá? Não acontece isso daqui todas as vezes, tá certo, gente? Você tem que tomar cuidado. Tem vezes que tem caso a menos, tá? Por isso que você tem que basicamente fazer isso para todos. E aqui fica uma coisa curiosa, porque o que eu vou poder fazer aqui com esses 5 e com esses 6? Ó? Corta, corta. Cortamos todos eles. E aí a probabilidade deu simplesmente 1 sobre 5. É o item A. Tá certo? Então, Certo. tem essas coisas aí. Alguém tem dúvida aí? Ou posso ir pro próximo? Pode ir. Pode ir. O último... Ah, o último é danado. Jesus. Ah, esse último aqui dá trabalho, hein? Trabalho para você enxergar. A resolução dele é fácil. Mas para enxergar é difícil. Vamos ver aqui se eu com a minha canetinha mágica vou conseguir fazer vocês enxergarem. Tá? O último ele fala em um quadrilátero ABCD, os lados AB e CD não são paralelos. E aí ele tem essas medidas 2 e 6, tá? Vou puxar aqui pro lado. Ele até tinha deixado mais espaço aí na prova, que era exatamente para dar o trabalho que eu vou ter aqui. Eu fiz uns 5, 6 desenhos desse até chegar em um que eu consegui enxergar. Não é fácil, tá, gente, enxergar isso, mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui, ó, quadrilátero A, B. Você tem que fazer os pontos, não pode ser tipo formando um paralelogramo, um retângulo, porque ele quer que eles... é tudo diferente, ó, tá vendo? Não é paralelo. Eu vou fazer um C aqui embaixo. Alguém tá quebrando alguma coisa aí na casa da Heloísa. Galera, não tem coisa da vida. Não briga não, menino. Ó, D. E aqui o B. Pronto. Ficou meio feio, né? Mas acho que dá pra vocês enxergarem, certo? Esse quadrilátero. Aí ele fala, ó, no desenho que AB vale 2. Então deixa eu trocar aqui. Essa medida aqui, ó, vale 2 centímetros. E CD vale 12. Certo? Dentre as opções abaixo, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados AD e BC? Tá? Os lados, aqui ele teve, assim, eu quando desenhei essa figura a primeira vez, eu achei até que tinha um erro. Porque quando ele falou os lados AD e DC, quando você faz essa sequência que ele pediu, eu pensei que o D e o C estavam invertidos aqui, tá? Mas não é. Ele está querendo falar realmente de quem que é AD, ó. AD... Deixa eu fazer com... Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer com... Epa. Volta, 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 volta. Mais um. Foi. Eu vou fazer com a caneta vermelha. Só que eu quero colocar com um ponto tracejado menor. AD é realmente a diagonal, tá, gente? Ó, são essas duas, ó. AD e BC, são essas duas diagonais. E aí ele está falando do ponto médio de cada uma delas, tá certo?
Então, ó, dentre as opções, qual é a única que pode representar a medida do segmento que une os pontos médios dos lados? Então, se você pega AD, você vai ter um ponto médio mais ou menos aqui, tá certo? E se eu pego BC, aí eu vou ter um ponto médio mais ou menos para cá, ó, para cá para baixo. Aqui assim, mais ou menos. Esse meu desenho ficou bonitinho. Ah, não, lá do BC. É ABCD. O ponto médio ABCD. Aqui tinha um problema, pera aí, deixa eu arrumar. O problema está no meu desenho aqui, calma aí. Volta. Deixa eu apagar isso aqui. Eu fiz errado só esse, tá, gente? Pera aí. É que o próximo não dá uma diagonal. Ele dá problema. Por isso que eu falei que ele é meio chatinho para você conseguir enxergar isso. Na verdade, ó, a sequência é ABCD. Eu fiz AB, só que o C está no lado oposto. Isso daqui eu tenho que inverter mesmo. Deixa eu voltar aqui. Tá? Por que isso daqui? Não precisa apagar o desenho nem nada. É ABCD, não é isso? Eu fiz A, B, então aqui embaixo tem que ser C, fechando o ciclo. E aqui é D. Aí eu tenho que seguir a leitura. E aí ele está falando o ponto médio do BC. O ponto médio do BC vai estar a ser um ponto mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Ele está pedindo quanto que vale esse carinha. Quanto que pode ser a medida que representa esse cara. Tá legal? Difícil, né? Como é que a gente vai chegar aqui, ó, para tentar ver alguma coisa que eu consiga relacionar? Primeira parte, você tem que usar a informação que ele deu, que é do ponto médio. Então, vamos começar. Ponto médio, isso significa que esse lado é o mesmo que esse. E que esses dois aqui, ó, é o mesmo que esses dois, tá? Por que eu fiz isso? Para vocês perceberem que aqui a gente vai ter um triângulo semelhante, tá certo? Nos dois casos. Deixa eu só ver aqui o que eu tinha colocado, AD. Só que aí eu errei aqui. Ficou feio aqui da figura. Pera aí. Deixa eu voltar. Epa. Vocês estão juntos aí? Estão me acompanhando? Sim, estamos aqui. Então, calma aí. Porque eu inverti tudo aqui, a parte do problema. Agora que eu vi aqui no meu desenho. O que foi? Oh, Jesus, alguém gritou aí. Mas vamos lá. Ó, o lado AD, quando ele fala o lado BC e AD, eles estão aqui, ó, o AD. Vamos lá. Não era para traçar a diagonal agora, é só depois, ó. Esse daqui que é o outro ponto médio. Vamos, filho de Deus. Eu falei que eu não ia fazer o desenho errado e eu fiz, entendeu? Eu tinha que ter invertido. Eu fiz exatamente como eu tinha errado a primeira vez que eu desenhei aqui no meu caderno. Porque eu olhei o item de cima, aí ele não ficou outro item. Bom, gente, é essa parte, tá? AD e BC, quando eu troquei, ele ficou assim. E aí o que o exercício está querendo é descobrir exatamente essa parte aqui, ó. Esse segmento que eu tracei, tá? Agora sim, esse é o exercício, essa é a parte correta. E aí, meio que lascou, né, pra gente fazer isso. Porque eu não tenho aqui informações das figuras, dos desenhos, como é que eu vou conseguir relacionar essas duas coisas. E aí é para relacionar, e aí você tem que ter aquela, como é que a gente fala assim? A visão do além, né? Não é fácil você ter isso, mas tem que ter, que aí você tem que passar essa diagonal aqui, ó, que eu estou fazendo no meio. Era exatamente para isso que eu fiz essa diagonal. E aí eu vou pegar o ponto médio dessa diagonal, tá? Por que eu vou fazer isso? Quando eu pego o ponto médio dessa diagonal, eu vou criar uma nova coisa, uma nova... Eu vou colocar aqui com 3 tracinhos. Vocês estão enxergando aí? Sim. E agora sim eu vou criar os triângulos semelhantes aí, que vai me ajudar a resolver esse problema, tá certo?
aonde que estão aí esses triângulos. Mas não é fácil perceber isso, tá? Eu mesmo demorei aí para conseguir sacar isso aqui. Eu fui tentando fazer de outros jeitos para tentar perceber esses triângulos, mas não é fácil. Tá vendo aqui, ó? Eu acabei de fazer no azulzinho. Eu vou fazer com uma cor e depois eu vou apagar, só para vocês enxergarem os dois triângulos que eu estou querendo dizer. Você tem esse daqui, ó. Enxergaram aí? Com a cor. E o grandão. Eu vou apagar, tá? Depois aqui, só para vocês enxergarem. Que é o triângulo CAB. Esses dois são semelhantes. Porque eles têm os lados proporcionais de 1 e 1 aqui, tá vendo? Que é ponto médio. E ele tem depois os dois do meio. Tá? Que foi o da diagonal que eu tracei. Deixa eu voltar agora isso daqui. Tranquilo? Enxergaram isso? E eles estão na proporção de 1 para 2. Então isso significa se a base aqui é 2, ó, então a base do pequeno vai ser 1. Tá certo? Está na proporção de 1 para 2. O pequeno é o dobro do grandão, né? Então esse daqui tem que ser 2. E a mesma coisa vai acontecer com essa parte aqui de baixo, ó, que eu estou fazendo. Que aí seria com os triângulos como se fosse retângulo aqui, né? O ADC, ó. Deixa eu fazer com o cursor do mouse para vocês verem. Esse daqui, certo? E o grandão. Foi aí? Todo mundo enxergou? E aí como é que faz? Se a base do grandão agora aqui é 12, significa que a base do pequeno aqui vai ser 6. Tá certo? E tudo isso era só para fazer esse triângulo, porque aí a gente ficou com um triângulo que está assim, ó. Aí tem essa parte, aqui embaixo vale 6, e aqui do outro vale 1. Né? E aí, eu tô querendo saber quanto que vale esse cara, esse x aqui, ó, tá? Quais são as possibilidades para ter ele. Isso daqui vem da desigualdade triangular, tá, gente? Como é que a gente resolve a desigualdade triangular? É só você fazer a soma e a diferença, que eu falo assim, a base, né? Como se ele fosse o maior lado. Então, você faz dos outros dois, ó, você faz 6 menos 1, a menor possibilidade que vai ter para ele, e para o outro você soma, 6 mais 1. Então, da desigualdade triangular, a gente vai ficar que aqui é 5, sempre funciona assim, tá? Para ter existência de triângulo. E aqui 7. Depois dá até para eu mostrar isso para vocês. Então, significa que a menor possibilidade para existir esse triângulo é 5, tá? E a maior possibilidade para existir esse triângulo é 7. Aí a gente vai lá nas alternativas e vê qual que é a única que está aí entre 5 e 7. A única alternativa é a C, tá certo? Que é de 6,5. Portanto, x é igual a 6,5. Essa daqui é mais chatinha, né? O desenho dela é um inferno. Mas é isso. Beleza? Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? É que essa daí, depois que você enxergou o desenho, aí fica mais fácil. Mas enxergar o desenho que é o grande problema dessa questão. Tá? Até eu mesmo aqui errei umas 3 vezes até ficar. E errei aqui agora de novo com vocês. Pra fazer. Só pra vocês verem como é chato essa A gente partezinha. aprende com os erros, Vinícius. Hã? A gente aprende com os erros. É isso mesmo. Tá vendo? O Bia, Júlia, alguma questão, alguma pergunta? Não? Tudo certinho? Então, beleza. Bia também, né? Vou pressupor que sim. Então, vou encerrar aqui a gravação do